Hoje eu vou compartilhar com vocês os meus relatos de parto. Para quem não me conhece, eu sou a Paula Philipson, sou consultora de amamentação, farmacêutica e mãe de 4 meninos, sendo os últimos 2 deles gêmeos. Vão ser relatos express para vocês entenderem a diferença. Eu sempre fui uma pessoa com muito medo de cirurgia, de cesárea, nunca tinha tomado anestesia nem nada. Então, o meu primeiro filho eu me preparei para ter um parto normal, estudei bastante. E no fim, eu tive contrações que não estavam ritmadas, mas elas estavam sobrepostas, elas estavam me doendo muito. Resumindo a história, eu acabei indo para o hospital e voltando para casa porque eu não estava dilatada. Enfim, quando eu voltei para o hospital com mais dor ainda, eu ainda não tinha dilatado, estava com 1 de dilatação. E quando o anestesista da equipe chegou, eu aceitei tomar anestesia porque eu não aguentava mais de dor. Mas eles sabiam da minha vontade de ter parto normal e lógico que, né, pelo acesso que eu já estava, entraram com ocitocina, mas eu estava anestesiada, então eu não sofri nada, e em 2 horas a minha bolsa estourou e eu dilatei quase tudo, por conta da ocitocina e também porque eu relaxei, tudo junto, misturado provavelmente. Com as contrações sobrepostas eu não estava relaxando, e sem esse relaxamento entre as contrações eu não tinha como dilatar. O parto foi tranquilo, né, eu não tive a golden hour tão sonhada, era janeiro de 2017, então meu filho ficou comigo, mamou na primeira hora de vida, que pra mim foi importante, mas logo já deram um banho nele, que era uma coisa que se fazia, né? Pro segundo filho, não criei muitas expectativas, porque já tinha ficado um pouquinho decepcionada, que eu não tinha entrado num trabalho de parto mais como manda o figurino, com as contrações ritmadas, com os minutos contados direitinho. O segundo filho, eu realmente entrei nesse trabalho de parto, eu comecei a ter contrações ritmadas, eram umas 8 da noite, talvez, do dia 30 de outubro de 2018, eles têm 1 ano e 9 de diferença, né, meus filhos, o primeiro do segundo. Comecei a ter contrações ritmadas, estavam espaçadas, estavam suportáveis, digamos assim. Fomos dormir, eu e meu marido, de madrugada eu acordei e eu percebi que o espaço entre as contrações tinha diminuído, talvez uns 5 a 10 minutos, já nem lembro mais. Já faz tempo, né? Eu lembro que eu mandei mensagem pra minha doula, e a doula falou que ela tava em outro parto, mas que ela tava ali me acompanhando também no possível. Aí às 7 da manhã eu acordei com mais dor, com menos espaçamento entre as contrações, aí eu mandei mensagem pra equipe da minha médica, que me mandou ir pro consultório, e lá eles fizeram cardiotoco, toque, tudo, viram que eu estava em trabalho de parto ativo, mas eu ainda não tinha dilatado, como no primeiro parto. Então ela falou, bom, te conhecendo, acho que você vai querer ficar em casa até que estoure a bolsa ou você tem um sangramento, você me avisa. Eu estava de 38 semanas. Eu acabei voltando pra casa, fiquei na bola na minha casa, tentei ficar no chuveiro. A minha doula não pôde me acompanhar porque ela estava no outro parto ainda. E lá pelas 2 da tarde, então, do dia 31 de outubro, eu tive um sangramento, mandei pra médica e ela falou, acho que você já vai estar mais dilatada, melhor você ir pro hospital, te encontro na maternidade. Cheguei lá, eu tava com 2 de dilatação. Mas já fui pra uma sala de parto que já existia na maternidade que antes não existia, né, que eu tive no centro obstétrico mesmo, centro cirúrgico, o primeiro filho. Então era tudo como eu sonhei. Tinha bolas de pilates no hospital, tinha chuveiro, tinha banheira, eu pude me movimentar, foi tudo muito lindo, até que depois de 2 ou 3 horas a médica chegou, fez o toque e falou, putz, 3 de dilatação. Você tá desde ontem, ou seja, 24 horas, eu não tinha dado 24 com as contrações, eu vou estourar a tua bolsa. Eu fiquei muito chateada, eu olhei pra doula, a doula já tava comigo, né, nesse momento, ela olhou pra mim, os olhos dela encheram de lágrimas, mas ela não podia se sobrepor à médica, isso já tinha sido combinado. E eu muito insegura, e minha mãe, que a doutora era tudo pra ela, minha mãe falou, ai filha, escuta a doutora, meu marido tinha ido dar janta pro meu filho, e eu falei, deixa só o meu marido voltar, porque eu quero que ele tome essa decisão comigo, porque ela disse que ela queria estourar a bolsa, mecanicamente. E eu sabia que isso era forçar um pouco a barra, sabe? E ele não tava em sofrimento também. E aí ela foi muito grossa, ela falou assim pra mim, você tem tudo pra ter outro parto normal, você quer ir pra cesárea ou que seu filho entre em sofrimento? E aí, é um momento de tanta vulnerabilidade que eu fiquei sem reação. Aí a minha mãe olhou pra mim e falou, ai pá, escuta a doutora. Eu falei, tá bom, estourou a bolsa. Mas, detalhe, dessa vez o anestesista da equipe não estava lá. E com isso, eu sofri muito, porque se a dor quando vinha a contração era 10, e quando a contração espaçava, eu tinha 6, 5, eu conseguia conversar, tava tudo indo bem. Quando ela estourou a bolsa, a dor foi pra 10 mil, e de 10 mil ela não desceu mais. Eu achei que eu fosse vomitar, eu achei que eu fosse desmaiar, sofri muito, e eu falava, cadê o anestesista? E aí ela falou, que em nenhum momento eu falei que eu queria ter sem anestesia, tá, gente? Aí ela falou, ele ainda não chegou.
Na hora eu não pensei em nada, né? Só falei, meu Deus, que horas ele chega. Hoje eu olho pra trás com tudo que eu sei, com tudo que eu estudei e falo como que ela estourou minha bolsa, sabendo que isso ia acontecer, que eu já estava em trabalho de parto ativo, que ia piorar muito minha dor sem o anestesista estar lá. Meu filho nem estava em sofrimento, então acho que ela pecou pelo excesso de um jeito que me prejudicou e eu senti que de certa forma foi uma violência obstétrica. Hoje, né, olhando pra trás, na época não tinha nem como pensar em nada disso. E o anestesista demorou quase 50 minutos para chegar. E quando ele chegou, ele já me deu a hack direto, porque eu tava com muita dor. E nem meia hora depois eu já senti meu bebê coroando. E a doutora falou, não é possível, você tava com 3 de dilatação, o anestesista acabou de te dar anestesia, retarda um pouco. Mas eu acho que essa estourada de bolsa dela fez um negócio pela dor que eu senti, eu devo ter dilatado tudo de uma vez, gente, porque foi isso, ele deu anestesia, meia hora, 40 minutos depois, meu filho tava quase para nascer, e aí eu fiz, né, as forças do expulsivo, que foi tranquilo também, não posso reclamar, fiquei um pouquinho chateada, porque naquela época não era procedimento do hospital, nem golden hour, né, a hora dourada, que é o bebê ficar no pele a pele, e meu filho com 38 semanas, saudável, Apgar, nota máxima, nos 2 tempos, ficou na incubadora e eu pedindo pra enfermeira, quero fazer o pele a pele. Não, é protocolo do hospital. Deixaram lá. E ainda deram um banho na sala de parto, gente, sem eu querer. Mas aí com muito custo eu consegui pegar meu filho antes do banho, consegui botar ele pra mamar também, mas foi um pouco sofrido, sabe? Então assim, eu tive um parto normal, eu diria que não foi tão a qualquer custo, mas também não foi nada do que eu esperava, como tudo na maternidade, né? Eu falo que a gente tem que alinhar as expectativas e estar preparada para o que vier. Mas ainda assim, foram experiências interessantes, não me arrependo de ter tido parto normal, apesar de ter sofrido muito mais no segundo filho. E com os gêmeos, eu mudei de equipe, depois que eu me dei conta da violência que eu sofri, né, a parte da violência pediátrica, do meu filho ter ficado na incubadora sem necessidade, e ter tomado banho nas primeiras horas de vida, que também não era algo, eu já sabia que não era bom, hoje em dia já não se faz mais, a gente espera 24 horas, mas o hospital também teimou comigo, foi culpa do hospital. A parte da violência obstétrica, né, que foi comigo, foi parte culpa da equipe. Então, eu optei por trocar de equipe quando eu engravidei dos gêmeos. E eu fui para uma equipe muito respeitosa, que fazia parto normal de gêmeos, e o médico falou, olha, desde o começo, faça o parto normal gemelar. Você tem tudo para ter um parto normal dos seus gêmeos, porque você já teve 2 partos normais. Mas, se o gêmeo 1, que é o gêmeo que está mais perto do colo do útero, estiver sentado, pélvico, né, eu não faço parto normal, eu faço cesárea. Ah, tudo bem, meus filhos sempre viraram, tudo certo. Eu fui uma bebê pélvica, gente. Minha mãe teve a cesárea porque eu estava pélvica. Ai, Paula, pode fazer parto normal pélvico? Eu sei que pode, mas ainda é algo muito arriscado aqui no Brasil. Os profissionais não têm tanta experiência. Eu poderia sim ter mudado de profissional, mas eu confiei demais nessa outra equipe, né? E ele já tinha me avisado. E quando os gêmeos estavam com 29 e 30 semanas, o G1 estava sentado. Fiquei frustrada, muito frustrada. Cheguei a pensar em procurar uma segunda opinião. Tinha lido de muitas mães, relato de parto normal de gêmeos que os 2 estavam pélvicos, só o G1 pélvico, e ele falou, o G1 tem que estar cefálico, porque saindo do G1, você está toda dilatada, já tem toda a abertura ali, a gente consegue fazer a manobra e tirar o G2 do jeito que ele tiver, atravessado, pélvico, cefálico, enfim. Então ele tinha me passado muita confiança, né? E aí quando eu me dei conta que realmente tinha um risco muito grande de eu fazer esse parto normal, porque um estava sentado e o outro estava cefálico, e podia ter um entroncamento de cabeça durante esse parto normal. Eu não ia colocar a vida dos meus filhos em risco, então eu me entreguei para cesárea, me conformei, só falei assim, não me tira minha golden hour, eu não tive hora dourada, eu não tive golden hour com meus 2 primeiros filhos, se os gêmeos nascerem bem, eu quero muito ter. Contratei pediatra particular no pós-parto, neonatologista, para também não depender dos profissionais do hospital. Então, assim, eu sei que eu sou privilegiada por isso, por ter essas condições e conseguir. Nos primeiros eu não tinha contratado. Mas hoje, gente, em 2026, que eu tô gravando esse vídeo, eu sei que os hospitais mudaram bastante e os plantonistas já garantem a Golden Hour, a hora dourada, tá? Já mudou muita coisa, eu trabalhando nessa área vejo, graças a Deus, ainda tem muito a melhorar, mas já mudou muita coisa. Mas enfim, na época contratei, não me arrependo também, essa pediatra maravilhosa, tinha que ter 2, né? Ela levou a outra colega dela, porque uma pediatra para cada bebê. Eles nasceram de 36 e 6, na verdade com 36 semanas ele ainda estava sentado, eu fiz spinning baby, fiz acupuntura, fiz tudo que vocês imaginam para esse bebê virar, ele não virou, só não fiz a VCE porque aquela manobra que você vira o bebê, na verdade era muito arriscado para fazer com gemelar, e até o spinning babies, por conta de ter outro bebê, ele não tinha espaço para virar, ele tentava virar, mas não virava. Me conformei, marcamos a cesárea porque eles eram de uma única placenta e eu precisava
E eles precisavam nascer entre 36 e 37 semanas, porque questões de restrição de crescimento intrauterino, da placenta e tudo mais. Confiei no meu médico. Ele até falou, você quer pegar uma segunda opinião para tentar um parto normal, mas eu vou te falar dos riscos. Eu falei, não, doutor, confio em você, só não me tire a Golden Hour, por favor. Não, se for possível, você vai ter sua Golden Hour. E, gente, a minha cesárea, eu agendei, também falei, poxa, mas eles não estão dando sinal, os outros filhos deram sinal, como assim? E aí, quando eu internei, meia-noite, a minha cesárea ia ser 6 da manhã, quando foi 2 da manhã, a bolsa do G1 estourou. Eu fiquei muito feliz, porque eu senti que ele estava dando sinal que eles queriam nascer. Apesar de uma placenta só, eram bolsas separadas e só o G1 que estourou a bolsa. Então eu liguei para o meu médico, porque ele falou, olha, terceiro parto, Paula, se você estourar a bolsa, você precisa me ligar, não enrola, porque é capaz de você entrar em trabalho de parto com esse bebê pélvico. Pois bem, liguei para o médico, a minha cesárea que ia ser a 6, foi a 5, e quando o médico chegou, eu já estava com 5 de dilatação. Gente, olha como eu dilatei rápido. E quando eles nasceram, nasceu o G1, que já tinha estourado a bolsa, veio pro meu colo, pele a pele, coisa mais linda do mundo, mais emocionante. O G2 nasceu empelicado, ele ainda estava com a bolsa, estouraram a bolsa de uma maneira muito respeitosa, e ele também veio, e eles ficaram lá por mais de 1 hora, foi a melhor sensação da minha vida. Eu realizei o meu sonho de ter 1 hora dourada, e numa cesárea, veja bem, com gêmeos, que não foram prematuros, né, prematuros tardios, talvez, ou bebê termo, que não é tão termo, a cada hora tem um nome, esses nomes mudam. E depois de 1 hora ali, depois que o médico me costurou, que aí as pediatras me ajudaram a colocar eles no peito, eles mamaram os 2 ao mesmo tempo, foi muito lindo, foi uma experiência assim, que eu não sei nem descrever, e eu que tinha tanto medo da cesárea, foi meu parto mais emocionante, mais respeitoso no fim das contas. Agora as observações finais. O que eu acho que pode ter acontecido? Na época que eu tive meus 2 primeiros filhos, não sei se ainda é prática, se essa médica ainda faz isso, mas ela me tocava demais, ela mexia muito comigo, ela fazia muito toque nas consultas, e as 2 vezes que eu entrei em trabalho de parto foi no mesmo dia da consulta dela. Então eu tenho essa sensação que meus filhos nasceram um pouco antes, né, não tão prematuros, mas porque rolou essa manipulação desnecessária em mim, tanto do primeiro filho que nasceu de 37,3, quanto do segundo que nasceu de 38 semanas certinho, e os gêmeos que eu achei, bom, se eu nunca passei de 38 semanas, meus gêmeos vão ser prematuros, eu tinha feito plano de internação de UTI, eu já trabalhava com amamentação, então eu já estava toda preparada para uma possível internação de UTI NEL, porque eu falei, gente, eles vão ser prematuros, são gêmeos. Eu, no meu 1,53 m, né, antes de engravidar, na época, eu pesava nem 50 quilos, então assim, eu era muito pequena, hoje eu tô um pouco maiorzinha, mas não de tamanho, né, de horizontal mesmo, mas enfim, não reclamo, tá tudo certo. Eu jurava que eles iam nascer prematuros, e no fim, foi uma gestação muito tranquila, apesar de ser considerada uma gestação de risco, eu levei tudo muito bem, foi uma gestação muito saudável, graças a Deus, e eles foram dar sinal de vida, de nascer mesmo, assim, depois da data provável de parto que é esperada para o gemelar, que no caso deles, de uma placenta só, seria 36 semanas, e eles nasceram de 36,6. Porque esse médico não me manipulava, não mexia em mim, respeitou muito meu corpo o tempo todo, e eu acredito que isso tem a ver, né, porque que eu tive os outros quase prematuros ou prematuros tardios. E lógico que um dos gêmeos que não estourou a bolsa, ele nasceu com sinais de prematuridade a mais do que o gêmeo que estourou a bolsa, então até foi interessante essa parte da sucção e da amamentação, mas isso é história para outro vídeo. Se vocês quiserem saber como foi a amamentação de cada um dos meus filhos, comenta aqui embaixo. Quero saber da amamentação, que eu faço um vídeo gravando e contando para vocês também. Não deixe de curtir, compartilhar meu vídeo com outras gestantes que gostariam de saber mais sobre relatos de parto. E gente, mais uma observação. Eu tive um pouco de gatilho no começo do meu segundo filho, né? Depois que eu me dei conta que eu sofri algumas violências, por um tempo eu fiquei muito mal. Hoje eu falo com muita paz no coração e eu honro tudo que eu passei. Acredito que nada foi culpa minha. E também nem tenho raiva, nem culpo a equipe. Acho que tudo aconteceu porque de alguma forma tinha que acontecer até para o meu aprendizado, né? Eu acho que aconteceram tantas coisas no meu segundo filho que também foi o que me levou a virar consultora de amamentação. Então é isso, espero que tenham gostado. Até mais!